Olá, eu sou o Giovanni de Souza. Hoje são 26 de março de 2021, são 21 horas e 47 minutos. Lição 3 da classe de jovens. Divisões na igreja, começando com a nossa correção da hora da revisão. Resposta número 1. A exortação aos irmãos em Cristo pode ser encontrada em todas as cartas paulinas. Resposta número 2. Quando o apóstolo fazia uma exortação, geralmente era para iniciar um aconselhamento pastoral. Resposta número 3. O apóstolo expõe diretamente o problema das contendas entre os irmãos e não esconde a sua fonte. Me foi comunicado pelos da família de Cloé. Resposta número 4. Como resultado das dissensões, a igreja de Corinto acaba por se dividir em 4 facções. Cada uma delas seguia o seu pregador e líder preferido: Paulo, Apolo, Pedro e até mesmo Cristo. Resposta número 5. As especificidades de cada grupo eram: grupo de Paulo, os primeiros cristãos, principalmente os gentios; grupo de Apolo, membros que se converteram e se entusiasmaram com seu estilo eloquente; grupo de Pedro, judeus de origem legalista; e grupo de Cristo, aqueles que se achavam mais santos do que os outros com base na justiça própria. Texto do dia. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou foste vós batizados em nome de Paulo? 1 Coríntios capítulo 1, versículo 13. Síntese. As divisões e partidarismos demonstram a imaturidade espiritual dos membros da igreja de Corinto. É notório que em toda a igreja tem algumas divisões em questões de opiniões, de questões teológicas. Isto é até na verdade saudável, porque quando alguém tem uma visão diferente da outra teologicamente falando, e quando eles vão para um discurso, cada um vai apresentar a sua posição, isso faz com que a igreja cresça. Isso não há nenhum problema nisso. Entretanto, as divisões na igreja de Corinto eram diferentes. Nós vamos ver nesta lição que era uma questão de partidarismo, e acontece até nos dias atuais. Há alguns pregadores que talvez você goste de ouvir e outros não. Isso também não é necessariamente um problema. Tem pessoas que nós temos mais afinidades, pregadores, professores, temos mais regentes, temos mais afinidade do que outros. Isso também é natural. Agora, quando alguém parte para a questão partidária, isto é, independente do que aquela pessoa faça, certo ou errado, eu vou apoiar ela, eu estou de acordo com ela. Aí não, aí nós não podemos. E nessa questão aqui veremos que o grande problema na divisão da igreja, na igreja de Corinto, era que na verdade parecia que Paulo tinha sido crucificado, ou Pedro, ou mesmo Apolo. Ou seja, eles estavam colocando essas pessoas acima de Cristo. Em alguns lugares, até hoje, por exemplo, o apóstolo Paulo, muitas das vezes parece ser mais respeitado do que o próprio Cristo. E isso é perigoso, porque sabemos que foi Cristo que morreu na cruz por nós. O apóstolo Paulo tem lá a sua relevância como escritor bíblico, é o que mais escreveu em números de obras, foi o que mais escreveu na palavra do Senhor, foi ele. Entretanto, Cristo é maior. Eu vejo muitas das vezes as pessoas até idolatrando Paulo, e não é assim que tem que ser. São homens, Paulo era um homem como eu e você, claro, se você for homem, se você for uma mulher, no caso, ele tem a mesma natureza que a sua. Todos nós somos pecadores e dependemos da graça do Senhor. Então vemos que aqui são pessoas como nós, e por isso nós não devemos ficar partidário com o pastor, com o líder da congregação, com a regente do coral e afins, e consequentemente outros líderes de departamento. Nós não podemos ter essas divisões no que diz respeito às questões da igreja, Eu digo não no sentido teológico, Teológico é natural que alguém tenha uma visão diferente, isso é natural, mas não é por isso que vai ter brigas, contendas dentro da igreja por conta disso. Introdução. Nesta lição veremos que a partir do versículo 10 do primeiro capítulo, o apóstolo trata do assunto que mais preocupava no momento de escrever a carta: as divisões internas da igreja.
Por isso ele pontua os prejuízos que as divisões podem trazer para a Igreja do Senhor. Estudaremos a formação de grupos rivais na Igreja de Corinto. Sim, nela havia partidarismo em relação à liderança. Paulo também faz sérias advertências a respeito do perigo de tentar substituir os méritos da cruz de Cristo pela ostentação e orgulho pessoal. Vemos aqui algumas questões que iremos falar nesta lição, que nós precisamos até nos dias atuais termos cuidado para não cair na mesma cilada que foi a Igreja de Corinto. As dissensões e seus prejuízos para a Igreja. Paulo toma uma atitude humilde. Ele, em momento algum, age de forma autoritária, iniciando algumas frases com a expressão rogo-vos. Paulo chama os membros de irmãos, que sugere uma ideia de amor fraternal. Por fim, evoca a autoridade no nome de Jesus, fazendo uso da expressão, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que aqui é mais uma questão aqui de liderança. Você, porventura, está na liderança da igreja, ou no departamento aqui, vamos colocar aqui Paulo como se fosse o dirigente da igreja, né? Ou seja, ele vinha com humildade, vinha com a atitude de humilde, pedindo, rogo-vos. Esse rogo-vos dá mais a ideia de implorar, né? Dá mais a ideia de eu imploro que vocês façam isso, ou que imploro que vocês não façam aquilo. A ideia aqui de rogo-vos é de implorar. Então veja que ele chama aqueles membros de irmãos, mesmo sabendo das dissensões que existiam dentro da igreja. Por quê? Porque apesar das situações, apesar dos pesares, de fato somos todos irmãos. Irmãos em Cristo, apesar que muitas das vezes temos essa questão do partidarismo. E nós precisamos ter cuidado com isso até mesmo nos dias atuais. Isto é perigoso. Então veja para que isso não venha trazer um prejuízo para a igreja do Senhor, porque se somos todos irmãos no mesmo reino, se nós nos dividirmos, esse reino vai enfraquecer. Por quê? Porque o mesmo reino não pode ser dividido, ele precisa ser fortalecido. Como ele vai ser fortalecido? Só há uma maneira, sendo unidos. As dissensões prejudicam a unidade da igreja. O apóstolo havia ensinado aos coríntios o modelo de vida das primeiras igrejas cristãs, um modelo marcado pela unidade e amor fraternal. Uma das principais características da igreja primitiva era a unidade em perseverar nos ensinamentos dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Veja que aqui há uma questão da igreja primitiva, da unidade, né, de perseverar nos ensinos dos apóstolos, ou seja, nos ensinamentos bíblicos, nas questões que Cristo ensinou. E também na comunhão, no partir do pão, nas orações. Nós precisamos cada dia mais ter essa unidade, sermos unidos no perseverar. Porque muitas das vezes, hoje, com questões teologicamente, né, algumas pessoas dizem de uma teologia moderna, mas na verdade não é uma teologia moderna, é uma teologia mundana, e vem com ideias novas que não são bíblicas, mas que forçam, as pessoas forçam um texto da Bíblia para mostrar uma nova teologia, uma teologia mundana que vai fazer as pessoas padecerem, pecarem. E por que as pessoas pecam? Por causa que não mantém o ensinamento da palavra do Senhor como de fato ela é. Então trazem outras questões. E uma outra questão também é a questão da oração. Nós precisamos viver uma vida de oração. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Então nós precisamos continuar nos ensinamentos da palavra, nos ensinamentos dos apóstolos, nos ensinamentos de Cristo, no ensinamento da palavra, como a palavra é genuína, e também no partir do pão e nas nossas orações. Paulo identifica a fonte de suas informações. Isso aqui é uma questão bastante interessante aqui. O apóstolo expõe diretamente o problema das contendas entre os irmãos e não esconde a sua fonte. Me foi comunicado pelos da família de Cloé. Veja bem que há algumas questões que precisam ser pontuadas. Por exemplo, quando você está na sua casa e vê algo que você não pode consertar, o que você faz? Você chega para o seu pai, né? Pega aqui mais a ideia aqui do pai, né? Que também pode ser a mãe, mas geralmente é o pai, e fala, olha pai, está acontecendo isso e aquilo. O pai vai lá e resolve o problema e está tudo bem. Muito bem. Foi isso a ideia da família de Cloé. Ou seja, eles pontuaram o problema para Paulo. Por quê? Porque Paulo ali tinha autoridade e espiritualidade para resolver o problema. Então, ou seja, eles não quiseram pegar e fazer algo que não era
da jurisdição deles, vamos dizer assim, né? Não era da parte deles, não era da responsabilidade deles, eles não estavam, nem responsabilidade aqui, eles não estavam na condição de fazer. Como Saul, né? Saul ofereceu sacrifício, mas ele não podia oferecer sacrifício. Por quê? Porque ele não era sacerdote, ele era rei, e mesmo sendo rei, ele não pode fazer sacrifício, e ele o fez. Então veja que aqui é uma questão de autoridade espiritual. Então, se porventura você não tem uma autoridade pastoral, por exemplo, ou de liderança, ou coisas do tipo, e você vê um problema, você não pode querer ir lá e querer resolver, mesmo você tendo talvez até maturidade para fazer, mas você não tem autorização, você não é autoridade no negócio, você não tem autorização. Então o que você faz? Você vai lá e comunica ao seu pastor, comunica ao dirigente da congregação, comunica ao líder do departamento, porque assim ele vai ver o que ele vai resolver. E aqui é uma outra questão, aqui não é uma fofoca, isso aqui é diferente de fazer fofoca, isso aqui não é fofocar, não é fazer uma fofoca do irmão ou da irmã, porque há algumas igrejas que até acontece isso mesmo, de fato existem algumas pessoas que vão para o pastor e fazem fofoca e falam qualquer coisa para o pastor só no intuito de fazer uma fofoca. Aqui não era o caso, aqui ele estava pontuando, a família de Cloé estava pontuando um problema, e isso é saudável, quando alguém pontua um problema para alguém que possa resolver o problema. Veja que aqui ele não aponta as pessoas, ele aponta o problema. Então o apóstolo Paulo foi lá e resolveu a situação. E é bom lembrar, aqui na verdade, no quesito de pessoas, em alguns casos será necessário falar qual é o irmão e qual é a irmã, ou quais os irmãos e quais os irmãos, ou quais os jovens estão fazendo algo errado, e pontuar para o dirigente, para o líder do departamento, ou para o pastor presidente, dependendo da situação. Então veja que aqui não é uma questão de fofoca, aqui ele estava pontuando um problema, e o problema foi solucionado por uma pessoa que de fato tinha autoridade espiritual. O partidarismo na igreja. O tratamento inadequado acerca das diferenças de opinião. A maioria dos membros da igreja de Corinto havia perdido a percepção de que Cristo deve ser o centro de todas as coisas. Quantas pessoas hoje já não perderam esta visão? E qual é essa visão? De que Cristo é que tem que ser adorado. A Ele seja a honra, a glória, o louvor e a adoração de eternidade em eternidade, para todo sempre. Aqui na terra Ele é digno de glória, digno de adoração. É somente a Cristo. E você vê que algumas igrejas hoje parece que não compreenderam esta mensagem, ou deixaram essa mensagem de lado, querem não mais entender esta parte, né? Cada um está fazendo o partidarismo, né? Não querem, cada um ficam pensando em suas próprias opiniões, quem está certo nisso ou quem está certo naquilo. O ideal é que nós estejamos todos certos. E como é que nós estaremos todos certos? Quando alguém tiver algo para tratar, todos se reúnem e resolvem a questão. Aí sim. Por quê? Porque Salmo 133, né? O quão bom e quão suave é que os irmãos vivam sempre em união. Então nós vivemos numa união, numa unidade. Nós precisamos compreender que nós fazemos parte do corpo de Cristo. Então, se uma parte do corpo de Cristo está ferida, todo o corpo irá sentir. Então veja que aqui não é para nós vermos quem é que está certo, qual a teologia disso, a teologia daquilo, como que vai ser feito isso ou ser feito aquilo. Tudo que nós fazemos deve ser unicamente para a honra e glória do nome do Senhor. A formação de grupos rivais. Os crentes de Corinto erroneamente usavam o nome de Paulo, Apolo, Pedro e até Cristo para formarem grupos rivais devido à ambição pelo poder. Talvez influenciados pela cultura de veneração a heróis da mitologia grega e do culto a personalidades. Paulo não se aliou nem àqueles que se diziam seus seguidores exclusivos. Veja até que ponto chegou essa igreja de Corinto. Uma igreja cheia de dons, mas que estavam muito fascinadas pelo poder. Queriam ter o poder. Queriam até ser venerados, aceitar a glória do homem. Olha até que ponto chegou, né? Isso com base na mitologia grega e no culto à personalidade que existia na época. Entretanto, Paulo vê que Paulo não se aliou
a esses, nem àqueles que diziam ser de Paulo. Por quê? Porque não é, e até uma outra questão, que de formar grupo, né? Como pode isso dentro da igreja formar grupos que rivais, para rivalidade? Cada um puxa para um lado. Não é assim, isso não é de Deus. Não tem Deus nesse negócio, não. Nós somos um. Todos nós somos um em Cristo Jesus. Nós não devemos fazer tais coisas, porque isto é um pecado de rebelião. Isto é desobediência, né, ao Senhor. Os tipos de grupos rivais. Com base nisso, é possível observar as especificidades de cada grupo. Grupo de Paulo, os primeiros cristãos, principalmente os gentios. Grupo de Apolo, membros que se converteram e se entusiasmaram com seu estilo eloquente. Grupo de Pedro, os judeus de origem legalista. E grupo de Cristo, aqueles que se achavam mais santos do que os outros com base na justiça própria. Veja que aqui temos uma dinâmica de que aqueles que se diziam ser de Cristo, na verdade, eram os piores, né? Do grupo aqui, todos os 4 grupos estão errados, mas o grupo de Cristo era o pior. Por quê? Porque eles se achavam o dono da verdade, né? Na sua própria justiça. Mas é o Senhor que nos justifica. E vemos aqui algumas questões sobre o grupo de Paulo, né? Os primeiros cristãos, principalmente os gentios. Vemos aqui o grupo de Apolo, membros que se converteram e se entusiasmaram com seu estilo eloquente. Isso aqui é algo interessante também de falar. Há pessoas que, a forma de falar, né, como fala muito bem, desenvolve muito bem, articula muito bem as palavras, acaba trazendo às pessoas, às vezes, dependendo da situação, até um falso ensinamento. Mas como ele fala bem, é eloquente, ele acaba fazendo coisas erradas e fazendo pessoas fazerem coisas erradas. Então nós precisamos ter cuidado com aquelas pessoas que falam muito bem, que articulam muito bem. Por quê? Porque podem estar articulando muito bem, falando muito bem, mas não está falando a palavra. Agora, é claro, se ele articula muito bem, é eloquente e está dentro da palavra do Senhor, melhor. Mas vemos que aqui a questão do grupo de Cristo, que parece ser o ponto principal, era o grupo pior. Era o pior grupo, era o grupo que só faço se o Senhor Jesus me mandar. Parece que não recebia outra autoridade que não fosse de Cristo. E aqui há uma questão que nós precisamos compreender, que nós, como membros de uma igreja do corpo de Cristo, nós temos, claro, autoridade que vem da parte do Senhor, mas temos também nossos pastores, nossos líderes, que nós devemos também respeito a esses, desde que, claro, estejam baseados na palavra do Senhor. As divisões e seus perigos. O perigo de abafar os méritos da cruz de Cristo. Após escrever sobre a formação dos grupos rivais, o apóstolo aponta para a possível causa das discórdias entre eles. Parece que estavam idolatrando o fato de serem batizados por algumas pessoas. Eles valorizavam mais o homem que os havia batizado do que o próprio sacrifício de Cristo. Paulo é categórico. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou foste vós batizados em nome de Paulo? Veja que até hoje há pessoas que falam com muito orgulho, e o orgulho aqui na pior das situações, na pior da colocação, eu fui batizado pelo pastor fulano e não pelo ciclano, como se isso fosse a coisa mais importante da carreira cristã. Importante é que nós venhamos compreender a mensagem da cruz, como diz o hino 291, né, da harpa cristã. Nós precisamos compreender a mensagem da cruz, independente de quem for batizado, né, ou melhor, de quem for o seu batizador. Independente, porque você que precisa estar com a sua fé em dia, você que precisa estar salvo na pessoa de Cristo, é você que precisa compreender que foi Cristo que morreu na cruz por você, e não é um homem que te batizou que vai te dar algum mérito. Isso não existe nenhum mérito para você se gloriar que alguém te batizou. Você precisa compreender que você é salvo na pessoa de Jesus, e não porque alguém te batizou. Se alguém te batizou, amém que você foi batizado. Amém. Isso é bênção, ser batizado é bênção. Descer as águas é algo de Deus, é bênção. Mas isso não quer dizer de vanglória. Você não tem que se gloriar porque você foi batizado por alguém, o pastor fulano de tal que me batizou. Em alguns casos, é claro que tem aquela questão do respeito. A pessoa que batiza você
surge aquele elo, né? Aquele vínculo, né? Com aquela pessoa de respeito. Isso é saudável, mas não de idolatria, não de você idolatrar ele, né? A questão aqui saudável é de respeito. O perigo de ser um narcisista. O apóstolo não tinha a preocupação de manter o controle sobre as pessoas que se convertiam por intermédio da sua pregação. Atualmente vivemos em uma sociedade narcisista, onde muitos buscam erroneamente a satisfação dos próprios desejos e consideram os outros como meros objetos. Não é assim hoje mesmo? Algumas pessoas se acham o dono da verdade, e aqui no quesito que as pessoas só são salvas porque fui eu que preguei. As pessoas só aprendem porque fui eu que ensinei. As pessoas estão se gloriando. Bom, a Bíblia diz que Deus não dá a sua glória ao homem. A Deus seja a honra, a glória, o louvor e a adoração. Então as pessoas procuram os seus próprios egos, satisfazer o seu ego. Só pregam para multidões, só vão pregar na igreja hoje se a igreja estiver cheia, só prega no congresso, só prega numa festividade e se esquecem que o maior discurso que Jesus fez foi no caminho de Emaús para 2 pessoas. Então, nós precisamos compreender que nós, como pessoas salvas na pessoa de Cristo, nós não devemos buscar esses desejos para nós, essa satisfação para nós, esse ego, massagear o nosso ego. Toda honra e glória, louvor e adoração para o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A glória é dele, é para ele, e nós somos um canal de bênção para as outras pessoas através de Cristo. O perigo de pregar o evangelho por ostentação. Paulo não confiava na sabedoria de palavras, mas na pregação do evangelho que havia transformado sua vida e era a força transformadora que movia a comunidade cristã. Veja que a pregação do evangelho é que move. Não é Paulo, por exemplo, vemos que Paulo teve uma vida complexa, né? De uma vez ele era perseguidor e agora ele é perseguido por causa do evangelho. Veja que aqui há uma questão que nós precisamos compreender, que é o evangelho que transforma. É o evangelho que transforma pessoas. E não a nossa sabedoria. Não é a nossa sabedoria de palavra, não é porque você tem uma boa formação, você foi formado numa boa faculdade, né, num bom nível superior, ou que você tem um curso de teologia tal que é o melhor. Não é nada disso que transforma. O que transforma é o evangelho, é a pregação da palavra do evangelho como o evangelho é, genuíno, o evangelho de Cristo, e não o evangelho do eu. Eu faço, eu aconteço, as coisas só acontecem porque foi eu quem fiz. Não, é o Senhor. Toda honra e glória é para Ele. E ao que a Bíblia diz, no livro de João, capítulo 15, versículo 5, que vai fechar bem este ponto. João, capítulo 15, versículo 5, veja bem o que a Bíblia fala para nós. Eu sou a videira, vós os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Sem mim nada podeis fazer. Então nós não temos nenhum mérito. Nós só fazemos porque o Senhor nos dá autoridade. É tudo por Ele, para a honra e glória do louvor dele. Então, se você prega muito bem, se você ensina muito bem, as pessoas são salvas através da sua mensagem, glorifica o nome do Senhor, porque o Senhor está te dando esta honra, no quesito humano, né? Está te dando a palavra, está te usando para levar a palavra do Senhor e as pessoas se converterem através da sua palavra, daquilo que você prega, daquilo que você vive, daquilo que você ensina, mas a palavra é dele, a honra é para ele. Nós ficamos alegres, claro que nós ficamos alegres, mas nós precisamos também compreender que nós ficamos alegres por ser escolhido pelo Senhor, por ter feito esta obra de pregar o Evangelho, mas reconhecendo que tudo é para a glória do nome dele. É Cristo que nos dá a palavra, é o Senhor, através do Espírito Santo que nos guia. Tudo é para a honra e glória do nome do Senhor, porque sem ele nada podemos fazer. Conclusão. Como vimos na lição, as divisões internas na igreja de Corinto estavam prejudicando a unidade da comunidade, tirando o foco principal na missão da igreja.
Alguns membros estavam se vangloriando pela proximidade com alguns líderes ou por ter sido batizado por um específico. Assim valorizavam mais a pessoa que o havia batizado do que o próprio sacrifício de Cristo. Esse comportamento revelava a imaturidade espiritual dos crentes de Corinto e impedia o crescimento da igreja. Vemos que então que essa questão de ser partidário, ser de um grupo, ser de outro, ser de um pastor, ser de outro, isso não vai fazer a igreja crescer. Não vai trazer nenhum mérito para a igreja. Nós precisamos estar unidos em amor, um para com os outros, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado pela nossa vida, pelo nosso testemunho, pela nossa caminhada. Então veja que estava na verdade, estes 4 grupos, o grupo de Pedro, Paulo, Apolo e Cristo, estavam na verdade dividindo a igreja e enfraquecendo a igreja. E nós precisamos estar unidos para fortalecer a igreja. Por que nós temos que fortalecer a igreja? Porque a igreja somos nós. Então, quando nós estamos nos fortalecendo, quando eu fortaleço você, eu estou me fortalecendo. Quando você me fortalece, ou quando você me ajuda, você também está se ajudando. Então, nós precisamos ter essa unidade, colocar um no lugar do outro. Como Jesus falou, amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Que nós estejamos todos ligados no mesmo espírito, na mesma ligação, no mesmo entendimento da palavra, no mesmo sentido, na mesma virtude da glória do Senhor, que nós venhamos a cada dia mais buscar esta unidade em Cristo e uns para com os outros, sabendo e reconhecendo que o nosso próximo é melhor do que nós, porque assim nós certamente estaremos fazendo a vontade do Senhor. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, você tenha uma boa aula e não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!